Você olha para o topo da cadeia alimentar e você não vê santos. Você não vê homens preocupados em agradar a todos. Você vê homens que parecem imunes ao medo, imunes à dúvida e blindados contra a culpa. Eles caminham pelo caos como se estivessem passeando no parque. Enquanto você perde o sono preocupado com o que os outros pensam, eles dormem tranquilos. Depois de terem conquistado tudo o que você sonha, você foi ensinado a odiar esses homens. Chamaram eles de tóxicos, de perigosos. Mas no fundo, bem no fundo, existe uma parte de você que sente inveja, não da maldade deles, mas da liberdade deles. A liberdade de agir sem as correntes da moralidade barata que amarraram em você. A psicologia moderna chama esse perfil de a tríade sombria. Narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, palavras que fazem a sociedade tremer. Para o sistema, isso são patologias, doenças que precisam ser curadas, mas para o arquiteto, isso são apenas ferramentas. E se eu te dissesse que você pode extrair o poder dessas características sem absorver o veneno? E se você pudesse ter a autoconfiança de um narcisista, a estratégia de um maquiavélico e a frieza sob pressão de um psicopata, mantendo a sua ética intacta? O que eu vou te entregar hoje é perigoso. É como te dar uma arma carregada. Eu vou te ensinar a pensar como um predador, para que você nunca mais seja tratado como uma presa. Bem-vindo à mente dos implacáveis. O sistema foi desenhado para criar operários, não imperadores. Desde o dia em que você nasceu, você foi submetido a um processo de castração psicológica. Eles pegaram as características que fariam de você um homem perigoso, um homem capaz de mudar a realidade, e as rotularam como pecados. Eles disseram que ter orgulho de si mesmo é arrogância. Disseram que planejar cada passo friamente é ser calculista e falso. Disseram que não chorar e não se abalar com tragédias é ser insensível. Eles demonizaram a força e santificaram a fraqueza. Por que você acha que fizeram isso? Será que foi para tornar o mundo um lugar melhor? Não seja ingênuo. Eles fizeram isso porque um homem cheio de culpa é fácil de controlar. Se você acredita que é errado se colocar em primeiro lugar, você vai passar a vida inteira servindo aos outros. Se você acredita que é errado manipular o ambiente para atingir seus objetivos, você vai aceitar qualquer migalha que o destino te jogar. A moralidade moderna é uma jaula. Ela foi construída para manter as ovelhas dentro do cercado, enquanto os lobos jantam do lado de fora. Observe os homens que estão no topo das grandes corporações. Observe os líderes mundiais. Observe os atletas de elite. Nenhum deles chegou lá sendo bonzinho. Nenhum deles chegou lá pedindo desculpas. Eles operam em uma frequência diferente. Eles utilizam doses controladas da tríade sombria. Eles têm um nível de narcisismo que os blinda contra a crítica dos medíocres. Eles têm um nível de maquiavelismo que permite enxergar o jogo 10 rodadas à frente. E eles têm um traço de psicopatia funcional que permite tomar decisões difíceis sem perder o sono à noite, enquanto você está aí, paralisado pelo medo de magoar alguém, ou preocupado se está sendo ético demais. Eles estão conquistando territórios. O sistema te vendeu a ideia de que a empatia é a virtude suprema. Eles querem que você sinta a dor de todo mundo. Eles querem que você carregue o peso do mundo nas costas. Isso é uma sabotagem. A empatia excessiva é como andar com uma mochila cheia de pedras. Ela te deixa lento, ela te deixa cansado e ela te deixa vulnerável. Você precisa entender que essas ferramentas da mente sombria não são más por natureza. Uma faca é má? Depende. Na mão de um assassino, é uma tragédia. Na mão de um cirurgião, ela salva vidas. O problema não é a ferramenta. O problema é que você foi ensinado a ter medo de segurar a faca.
Você foi treinado para ser inofensivo, e no mundo real, ser inofensivo é a sentença de morte mais lenta que existe. Está na hora de parar de julgar o poder e começar a entender como ele funciona. O segredo que o sistema esconde de você é que a bondade e a maldade são apenas temperaturas diferentes da mesma energia. O que separa o monstro do mestre é o termostato. Para operar no nível dos grandes conquistadores, você precisa instalar 3 softwares mentais proibidos, não para destruir os outros, mas para blindar a si mesmo. O primeiro pilar dessa tríade é o que chamamos de o narcisismo funcional. O narcisista patológico precisa da aprovação dos outros para se sentir vivo. Ele é frágil, mas o narcisismo funcional é o contrário. É a crença inabalável na sua própria competência. É o que Steve Jobs chamava de campo de distorção da realidade. O homem comum duvida de si mesmo a cada passo. Ele pensa: quem sou eu para fazer isso? Será que eu sou bom o suficiente? O narcisista funcional olha para o espelho e diz: eu sou o único capaz de fazer isso. Você precisa desenvolver uma arrogância interna silenciosa. Não é sair gritando que você é o melhor. É sentir que você é o melhor, tão profundamente que a opinião de quem te critica se torna irrelevante. Quando você acredita na sua própria lenda, o mundo começa a acreditar também. As pessoas seguem quem tem certeza. Se você hesita, você perde a liderança. O segundo pilar é o maquiavelismo estratégico. Maquiavel nunca disse para você ser cruel por diversão. Ele disse que os fins justificam os meios, e na prática, isso significa desapego emocional do resultado. A maioria das pessoas trata as interações sociais como uma novela mexicana. Elas levam tudo para o lado pessoal. Elas ficam ofendidas. Elas ficam magoadas. O maquiavélico estratégico joga xadrez. Ele não odeia o peão adversário. Ele não ama o cavalo dele. Ele apenas move as peças para vencer o jogo. Você precisa aprender a olhar para as pessoas e situações como variáveis de uma equação. Isso soa frio? Sim. E é exatamente por isso que funciona. Quando você remove a emoção da negociação, você se torna invencível. Se alguém tenta te trair, você não chora. Você calcula o prejuízo, corta o acesso dessa pessoa e segue em frente, sem drama, sem textão no Facebook. Apenas cálculo e execução. Isso é o que separa os profissionais dos amadores emocionais. E o terceiro pilar, o mais perigoso e o mais necessário, a psicopatia seletiva. Calma, eu não estou dizendo para você não ter empatia. A empatia é útil para conectar com quem você ama, mas ela é um veneno quando você está no campo de batalha. A psicopatia seletiva é a capacidade de desligar o interruptor da empatia quando necessário. Imagine um cirurgião. Se ele ficar chorando pela dor do paciente, se ele ficar tremendo de medo de matar alguém, ele não consegue operar. Ele precisa desligar a humanidade dele por algumas horas, se tornar uma máquina fria e precisa para salvar uma vida. Você precisa dessa mesma habilidade. Haverá momentos na sua vida em que você terá que demitir alguém que gosta, porque é necessário para o negócio. Haverá momentos em que você terá que terminar um relacionamento que não te leva para frente, mesmo que a outra pessoa chore. Haverá momentos em que você terá que dizer não para um pedido de ajuda, para não afundar junto com o barco. O homem comum não consegue fazer isso. Ele se deixa levar pela culpa. Ele se sacrifica para não parecer mal. O homem da tríade sombria aperta o botão de desligar. Ele sente a culpa, mas ele não obedece a ela. Ele faz o que precisa ser feito, com precisão cirúrgica, sem prazer no sofrimento alheio, mas sem medo dele. Narcisismo para blindar a mente, maquiavelismo para jogar o jogo, psicopatia para executar o difícil.
Essa aí é a armadura completa. Com ela, você atravessa o inferno e sai do outro lado sem nenhuma queimadura. A teoria é fascinante, mas a prática é onde o sangue corre. Você passou a vida inteira operando no modo bonzinho. O seu sistema operacional padrão é a culpa. Hoje, nós vamos formatar esse disco rígido. Eu tenho uma missão de campo para você nas próximas 24 horas. Nós vamos chamar isso de a auditoria do parasita. Essa missão vai exigir que você utilize os 3 pilares da tríade sombria de uma só vez. Primeiro, ative o seu maquiavelismo. Pegue o seu celular, abra as suas conversas recentes no WhatsApp, olhe para as 5 pessoas com quem você mais fala. Agora, analise friamente qual dessas pessoas está sempre pedindo e nunca entregando. Quem é o vampiro que suga a sua energia, reclama da vida, pede favores e quando você precisa, ele desaparece? Você sabe quem é. O nome já veio na sua mente. Agora, ative o narcisismo funcional. Diga para si mesmo: o meu tempo vale ouro, e essa pessoa não tem saldo para pagar por ele. Sinta a superioridade necessária para proteger o seu território. E por fim, ative a psicopatia seletiva. A próxima vez que esse parasita te mandar uma mensagem pedindo atenção ou um favor, você vai executar o corte a frio. Você tem 2 opções. Opção 1, o vácuo tático. Você vai visualizar a mensagem e não vai responder. Deixe os 2 riscos azuis aparecerem. Deixe a pessoa ver que você viu e não diga nada. Sinta o desconforto dela através da tela e não sinta nada em resposta. Opção 2, a negativa seca. Se for algo que exige uma resposta, você vai responder apenas não, não posso, sem desculpe, sem hoje está corrido, sem emoji triste, apenas a negativa bruta. O parasita vai tentar te manipular, vai dizer: nossa, o que aconteceu com você? Você está estranho. Nesse momento, você não reage. Você observa como um cientista observando um rato no laboratório. Você vai perceber que, ao cortar o suprimento emocional, o vampiro morre de fome, ou procura outro pescoço para morder, e você, pela primeira vez, sentirá o alívio de não carregar peso morto. Faça a auditoria, identifique o alvo e puxe o gatilho. Hoje, você tocou no proibido. Você experimentou a liberdade de não sentir. Você percebeu que a frieza, quando usada com inteligência, não é maldade, é sobrevivência, mas blindar a sua mente é apenas a primeira etapa da guerra. Agora que você não é mais afetado pelas emoções dos outros, você precisa aprender a impor a sua própria realidade sobre eles. O mundo é uma batalha constante de narrativas. Quem tem a realidade mais forte engole a realidade do mais fraco. No próximo dossiê, nós vamos entrar no conceito mais avançado de engenharia social, a Guerra de Frame. Vou te ensinar como criar um campo gravitacional tão forte ao redor das suas ideias, que as pessoas não terão outra escolha a não ser concordar com você. Vou te mostrar como dobrar a vontade alheia, sem precisar levantar a voz e sem precisar de argumentos lógicos. Se você não quer viver como coadjuvante no filme de outra pessoa, certifique-se de que o sino está ativado. A sua mente está afiada. Agora, vamos afiar o seu mundo. Bem-vindo à ordem. O arquiteto desliga.